dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Destruição e Miséria. E diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, Romanos 3:16. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva à ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem saber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao destiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus, Cristo em espírito, e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Aqui ele faz uma reflexão sobre a passagem de Paulo aos Romanos. Nessa passagem, ele adverte quanto ao afastamento da fé, quanto ao afastamento do caminho da elevação espiritual. Porque todos nós, seja de qual religião for, se não aplicarmos aquilo que aprendemos e se não mantivermos o otimismo, a fé, a esperança, nós nos tornamos um peso para o nosso próximo. Porque, querendo ou não querendo, nós temos uma área de influência. Grande ou pequena, não importa, mas temos. E tudo que nós falamos ecoa naqueles que estão ao nosso redor. Se nós nos colocamos de forma triste e desanimada, nos abandonando, as outras pessoas vão ficar também tristes, não vão conseguir ir adiante devido à nossa condição de prostração. Então, é necessário que sigamos os caminhos que Jesus nos ensina. É necessário que tenhamos a fé viva. E às vezes se pergunta, o que é fé viva? Por acaso existe fé morta? Existe. Existe aqueles que abandonaram a fé. Existe aquele que abandonaram a esperança. Existem aqueles que se revoltaram contra os ensinamentos de Jesus e preferiram as portas largas dos prazeres do mundo. Então, existe sim a fé morta. Mas a fé viva
é essa que nos conduz, que nos dá força, que nos enche de alegria, de ânimo, de esperança, de confiança. E apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos, ela nos sustenta, porque nós temos sempre uma visão e um sentimento dentro do coração, visando não o agora, mas o amanhã. O amanhã que deverá ser bem melhor do que o agora, se, vamos repetir, se praticarmos pelo menos aquilo que entendemos, aquilo que sentimos sobre os ensinamentos de Jesus. É bem verdade que quanto mais evoluímos, mais nos aprofundamos nesse entendimento e compreensão e mais a nossa sensibilidade se desenvolve para que nós possamos cada vez mais nos aprofundar nas questões moral e ética dos ensinamentos do Mestre. Porque os ensinamentos de Jesus é um verdadeiro compêndio de moralidade, de ética. Se assim não for, nós estaremos cada vez mais afastados ou estagnados em algum ponto da nossa estrada. Caminhar com Jesus é necessário. Caso contrário, nós estaremos participando da destruição ao nosso redor. E a destruição nós sabemos o que traz: dor e sofrimento, tristeza e angústia, e, principalmente, desesperança. Aqueles que vivem na desesperança fatalmente se adoecem, não o corpo, mas o espírito. E quando o espírito adoece, só o Mestre pode curá-lo, ressuscitando nele a fé, a esperança, a alegria pelo reencontro com aquele que nós reconhecemos como nosso mestre, como nosso guia. Caminhar com Jesus significa isso: estarmos sempre felizes, alegres e prontos para desenvolver em nós tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E isso passa pelo bem que possamos fazer aos nossos irmãos, levando sempre uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de serenidade, de equilíbrio, porque cada um de nós está em determinada parte da estrada. Então, o problema de um não será necessariamente o problema do outro. Haverão os problemas, sim, que são comuns a todos, mas na questão foro íntimo, cada um vai entender e responder às indagações de acordo com o seu entendimento. E é lá, nesse foro íntimo, que nós devemos colocar os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque, afinal, se houvesse outro caminho, senão por ele, nós já teríamos encontrado. Assim, sigamos Jesus, mas sigamos de verdade. Nos apeguemos a ele e sigamos em sua luz. E sigamos com alegria, com esperança, com fé. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos estarmos atentos, para que a dúvida, para que a negação, para que a revolta, para que os convites do mundo material não nos afastem do caminho do mundo espiritual, não nos afastem dos caminhos que o Mestre Jesus nos trouxe. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.